Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Frente a Frente, que começa agora. A nossa entrevista hoje é com Mira Dantas, ela que é diretora-geral da Biblioteca Pública Estadual de Alagoas, intitulada Graciliano Ramos. Ela nos fala sobre projetos atuais e futuros. Mira, é um prazer tê-la aqui junto comigo mais uma vez e comecemos por uma atividade que é a Biblioteca na Praia, porque a rua fechada ali da Ponta Verde não é um atrativo a mais quando se tem uma atividade lúdica como essa. E como é que está esse projeto? Vocês como têm trabalhado? Porque o ano passado ocorreu, né? E se aguarda para este ano também novas edições do projeto. Exatamente. Bom dia, Gorete. Obrigada pelo convite. O Biblioteca na Praia foi uma edição que deu certo, né? E esse ano de 2023 vamos realizá-lo todos os meses. Agora, neste domingo, vamos estar realizando a primeira edição de 2023 na Orla, na Rua Fechada, como já informado, e será uma ação para atrair as crianças, né? Crianças que vêm de diversas partes de Maceió para aquele espaço, para brincar, para fazer piquenique, enfim, toda a família vai organizar algum momento. E vamos estar ali para levar o momento da leitura, o encantamento da leitura, através de contações de história, através de recreação e, claro, né, a música tem que estar sempre. Vamos ter bandas musicais para encerrar esse momento. Vamos ter também pinturinha facial, momento de desenho, de pintura, tudo que a gente possa, de certa forma, atrair a atenção da criancinha, da criançada, né, para a importância da leitura. E um outro serviço muito especial que já realizamos dentro da biblioteca pública e sempre que vamos para qualquer outro espaço a gente vamos estar levando o serviço de troca de livros. Ah, que Só bacana! que livros infantis. Vamos estar com a estantezinha infantil, com livros infantis, para que você possa levar um livro da sua criança e trocar, estimulando ela aí com uma leitura nova. Da saudade, estando nós no tempo na era digital, né, com o uso de smartphones, enfim, a criança hoje, no geral, ela está mais voltada para essa atividade que não é saudável quando utilizada de forma exagerada. E aí é uma oportunidade que se tem de tirar as crianças de casa, né, levar para a rua, para uma rua fechada como essa que proporciona tão boas experiências, sobretudo para as crianças, né? Exatamente. Você falando, eu lembrei que quando eu era criança, fui criada no interior, a minha diversão era a rua, né? E a rua nos proporciona muitas coisas, inclusive formas de a gente se autodefender, né, do amiguinho, do colega, de se expressar, de se comunicar, cria ideias, nosso imaginário vai, né, a mil. Hoje a gente não tem muito isso, né, por conta, claro, da questão de segurança, mas ainda por conta da questão digital, como foi bem falado. Porque aprisiona, né? Aprisiona exatamente. a criança. Até porque aproximar a criança do universo literário pode ser feita, é uma atividade que pode ser feita em qualquer lugar. Mas o que acontece é que nas famílias a questão literária está num plano, eu não diria nem secundário nem terciário, muito além diante do uso do celular, né? E não é saudável. Não, não é saudável. Eu tenho uma filha de 11 anos, não tinha a mentalidade que eu tenho hoje, mas mesmo assim, ela nunca teve um celular que eu dei a ela, né? O pai dela deu um celular a ela, mas mesmo assim é um controle de tempo de uso, o que se usa, para que se usa, e a gente tem que estar sempre olhando ali, porque é uma porta que chega dentro do quarto da criança, na mente da criança, que se a gente não tiver controle, faz a maior bagunça, não só na vida da criança, na nossa vida, porque nós estamos ali interligados, né? Um filho de 1 ano, né? E o aconselhado realmente é que a gente, o quanto mais a gente puder, né, deixar tardio, né, o contato com esses aparelhos digitais, melhor. Porque é diferente você estar com a criança que você toca o pandeiro, você toca o triângulo, você está ali com um brinquedo de encaixe, de montar, né? Outra coisa é você colocar a tela na frente da criança,
é como se ela se tornasse um zumbi, mas está sendo dominado por algo que ali está passando. Mas que é algo assim muito impossível de acontecer nos tempos de hoje, mas que se faça de forma controlada, né? Entre a leitura, né? Mães, pais, é muito importante que a gente tire um tempinho para os nossos filhos para realizar o momento da leitura, tá? E aí eles comecem a lidar com esses momentos. A família indo ao shopping e levando a criança, entra numa livraria, não é? Convida para ir para esse universo que possibilita conversação, conhecimento. O que a gente observa na maioria das crianças hoje é elas muito distantes da realidade, não interagem nas conversas em família, né? E isso é uma perda incalculável, né? Gorete, eu não tenho propriedade em falar o que eu vou falar, mas pode ser que alguém que vai ouvir, de repente, né, comece a fazer sentido. Será uma geração que vai trazer muitos problemas. Hoje em dia, a gente tem tantos problemas acontecendo e que vem tudo da mente, né? Porque essas crianças, elas estão sendo enjauladas dentro de casa, né? Aprisionadas por uma tela. Elas não têm maturidade para discernir o que é bom para ela e o que não é bom. O que vier, elas vão consumindo e elas vão sendo manipuladas. Então, é muito importante esse controle, né? A era digital traz muitas coisas legais. A gente eu trabalho e realizo e finalizo muitas coisas através do WhatsApp e tudo mais, mas até a gente, né, que tem uma certa maturidade, se a gente não se controlar, a gente passa horas e horas a fios, vendo rios, vendo videozinhos, né, porque aquilo vai agradando a um certo setor da nossa mente e o tempo vai passando e a gente perde de curtir outros momentos tão importantes. Certamente. Então, diante dessa programação, o que é que se pode vislumbrar de atividades? Sempre que se realiza uma atividade lá na Rua Fechada, é um sucesso, né? Sim, já tem um público, né, que já conhece esse espaço como espaço que vai ter para brincar, para ficar à vontade, e quando a gente chega com uma proposta, né, dessa, o público sempre se achega a nós. E a proposta é justamente essa, é incentivar a leitura e fazer um link daquele espaço do que estamos oferecendo ali para o espaço da biblioteca que fica aqui no centro. É uma forma da gente divulgar o espaço, dizer, olha, para além desse momento, vocês podem também beber da fonte que fica na biblioteca pública. Como está a visitação à biblioteca pública? Vamos... Que fica na Praça Dom Pedro II, né? No centro da cidade, para quem não sabe, ou quem esteja, ou quem estiver aqui em Maceió, visitando a cidade, fica na Praça Dom Pedro II e é um prédio histórico importante, né? No ponto de vista da nossa história. Exatamente. Nesse endereço está aberto de segunda a sexta, das 9 às 17, não fecha para almoço. E a visitação, ela está melhorando agora, né? Inicialmente, depois da reforma que ela teve, a última reforma que ela teve, tivemos uma baixa muito grande, né? Porque ela ficou 4 anos fechada, então todas as atividades eram para mostrar a cara da biblioteca para os alagoanos, e aí ganhamos bastante visitantes, porém veio a pandemia, que deu uma pausa assim bem forte e rápida, né? Foi algo assim de fechar as portas e aí voltamos meio que não a estaca zero, né? Mas com muito poucos visitantes assíduos para o espaço, mas aos pouquinhos eles estão entendendo que nós estamos de portas abertas. Nesse sentido, como se dá a programação de visitas, né? Porque escola, turismo, tudo interligado, né? Sim, nós recebemos todo alagoano, tá? Mas quando se trata de grupos, né? Porque quando vai grupos escolares, grupos de turista, é interessante que seja feito um agendamento. Nós temos um WhatsApp, justamente para tratar disso, e temos um e-mail, tá? Então, pode estar sendo enviado uma mensagem para o WhatsApp, que é o número 988822410, solicitando esse agendamento, ou para o e-mail, que é o
bibliotecapública.alagoas@gmail.com e solicite e a gente vai agendando e sempre que recebemos esses grupos, a gente realiza um tour, que a gente chama de bibliotour, que como a biblioteca fica num prédio, né, muito antigo e que condiz com a história aqui do nosso estado, né, de Alagoas, e ainda tem os entremeios com a história do Brasil, porque recebemos Dom Pedro II aqui, nesse prédio da biblioteca. Então, é um prédio riquíssimo. E, para além disso, a biblioteca ela se encaixa nessa casa, que era uma casa do barão, né? E esse tour é justamente para iniciar o usuário em conhecer os espaços para que ele possa voltar outra vez e se sinta à vontade e conheça os espaços para andar livremente. Em termos de acervo, como poderíamos classificar a biblioteca do estado de Alagoas? Olha, Gorete, hoje temos aproximadamente 75 mil títulos e temos acervos específicos, temos um acervo Braille, temos acervo de escritores alagoanos, temos um acervo de obras raras e temos um acervo geral, né, que na área da biblioteconomia a gente classifica por números. Então, por números é de 0 a 9. Todas as áreas estão contempladas dentro da biblioteca. O acervo interno, físico, né, para acesso, ele é livre, você pode adentrar em todos os acervos. O único que não é aberto totalmente ao público é o de obras raras, que requer um certo cuidado. E temos o serviço de empréstimo domiciliar, justamente para facilitar a vida dos alagoanos. Como você se dá na prática? Faz o cadastro, simples, só comprovante de residência atualizado, RG, CPF, faz o cadastro na recepção da biblioteca e já escolhe o livro que quer levar para casa, toma o livro emprestado, passa 8 dias consecutivos com o livro, podendo renovar ainda por 2 vezes. E aí, mas eu queria, não estou com tempo de ir à biblioteca, eu estou precisando do livro X. Temos o acervo online, né, disponível no site da Secretaria de Estado da Cultura. Por lá você acessa o acervo, procura o livro que você deseja e eu encontrei. Pronto, aí é só solicitar, a gente reserva, você passa só para pegar, né? Já facilita aí o tempo. Em relação à doação de livro, a biblioteca recebe doações? Recebemos muitas doações, né? De pessoas físicas e principalmente doações que vêm do Sistema Estadual de Bibliotecas. O Sistema Estadual, ele recebe muitos livros oriundos da Lei Rouanet, né? E a quantidade desses livros ele é distribuído entre as bibliotecas municipais e a Biblioteca Estadual, que se torna a sede do sistema. Eu só queria aproveitar para dizer que não recebemos todo tipo de livro, tá? Em 2010... Há um critério, né? Há um critério, tá? Em 2010, no governo ainda do presidente Lula, atual agora, ele criou um decreto, né, que obriga as escolas a terem as suas bibliotecas. Então, a partir desse ano, as bibliotecas públicas ficaram desobrigadas de estar mantendo em seu acervo livros didáticos. Então, não recebemos livros didáticos, não recebemos livros de direito, porque são livros que desatualizam muito rápido. Exatamente. E livros de medicina também, tá? Os demais a gente recebe. Agora, sim, que levem com um acervo que realmente esteja em bom estado, não esteja infestado, né? Porque às vezes... Para não comprometer os demais. O acervo já existente. Mesmo chegando lá, a gente faz uma triagem, a gente faz um estudo técnico e vê que livro que pode ser inserido na biblioteca, às vezes a gente já tem uma quantidade X do mesmo livro e não é necessário inserir. Então a gente manda para o sistema e o sistema distribui entre as bibliotecas municipais. Não se perde. Mas assim, entender que o ato de doar, a gente tem que saber por que estamos doando, para que estamos doando e qual o objetivo de doar. Né? Não é simplesmente eu vou doar só para tirar daqui e limpar o meu espaço. Né? Então, é um certo cuidado que a gente tem que ter e a Biblioteca Pública do Estado, ela agradece muito as suas doações, mas que sejam conscientes. Perfeito.
Mira Dantas, vamos chamar agora o nosso primeiro intervalo e voltamos em 1 minuto. Até já. Há mais de 40 anos, um grupo de médicos criou uma organização de emergência médico-humanitária capaz de oferecer ajuda às pessoas em meio a desastres naturais, epidemias ou guerras, atendendo os mais necessitados sem se importar com raça, religião ou ideologia. Hoje, Médicos Sem Fronteiras envia equipes totalmente preparadas para responder a emergências por todo o mundo. Nossos profissionais são financiados por pessoas como você e eu. Conheça-nos, participe, apoie, porque juntos chegamos mais longe. De volta com o Frente a Frente, que hoje recebe Mira Dantas, ela que é bibliotecária por formação. Sim. E está à frente da Biblioteca Pública Estadual Graciliano Ramos. É com ela que a gente conversa sobre os projetos atuais e futuros da Biblioteca Estadual. Mira, falemos antecipadamente sobre o 12 de março, que é o Dia do Bibliotecário, né? E a importância deste profissional para nos fazer a ponte, né? A ponte do conhecimento entre quem produz e quem recebe. Olha, é um profissional, eu considero o professor um profissional assim imprescindível, mas o bibliotecário também se torna, sabe? Porque é uma ponte entre a educação e o cidadão muito importante, porque é justamente o profissional que faz um balanço, uma organização de todo esse conhecimento existente, né, de toda essa informação que nós somos bombardeados constantemente para chegar de uma forma precisa às necessidades de cada pessoa. As funções do bibliotecário no dia a dia das bibliotecas. Ele tem função de organizar, ele tem função de disseminar, né, que é de distribuir, ele tem função de realizar ações culturais nos espaços para mostrar que o conhecimento, ele não está somente na escrita, no livro, mas está dentro de nós, né? Porque é através da gente que o livro é produzido, né? Ele faz todo esse espaço, né, da biblioteca, ou vamos dizer assim, do centro de informação, ser possível de ser acessado, né? Você dizer que biblioteca é um espaço que tem livros ali de qualquer forma, de qualquer jeito, não é. Porque biblioteca não é somente um espaço que tem livros. Biblioteca é um espaço que está organizado, que se torna acessível para o usuário, que o usuário, quando chega, ele encontra o material que necessita, né, e que sai dali satisfeito com o que precisava encontrar. Pois bem, o bibliotecário é um gerente, digamos assim, na atuação do funcionamento e da funcionalidade do ambiente, né? Nossa formação, ela vai pela administração também, porque nós somos capacitados para administrar esses espaços, somos capacitados para produzir ações culturais e somos capacitados também para para organizar esse espaço. E o organizar esse espaço, ele vem de diversas formas, né? A organização digital e a organização com as tecnologias física. da informação. Claro, né? Porque falamos anteriormente sobre a questão de cuidados, mas que ela se torna também importante, né? Por exemplo, na pandemia, eu construí toda a minha dissertação, né, boa parte dela com e-books, né? E olho que eu não gosto muito, né? Eu gosto do livro mesmo, mas era o meio que eu tinha no momento de conseguir ali, sabe? Viabilizar o conhecimento que eu precisava, né? Então, o espaço da biblioteca, ele não se mantém só em 4 paredes, não, tá? A biblioteca, ela vai para a era digital, você acessa o acervo de casa,
você renova livro, você pega empréstimo, a biblioteca vai às ruas, e isso tudo, quando tem o profissional bibliotecário, se torna mais viável, né? Com uma determinada competência que é dele. Mercado de trabalho, melhor dizendo, do bibliotecário. A gente sabe que alguns municípios não têm sua biblioteca pública. E seria interessante que não só em nível de estado, mas dos municípios também haver essa preocupação, não é, Mira? Aí você pegou agora num ponto realmente bem complicado, né, do bibliotecário. Aqui no estado de Alagoas, a Universidade Federal é a única, né, faculdade que forma bibliotecários. E temos muitos bibliotecários. E o campo de trabalho é grande, porém as portas que se abrem para esse profissional é muito pouca. Aquém da quantidade de profissionais. Exatamente, exatamente. Então, hoje eu posso falar com propriedade, porque também coordeno o Sistema Estadual de Bibliotecas. E assim, não é uma pouca quantidade, a maioria das bibliotecas municipais não tem o profissional, o que inviabiliza muito o crescimento do espaço. Porque tem que ter um conhecimento específico, não é? Sim, eu como bibliotecária, quando eu vou treinar, capacitar, né, o funcionário que está à frente dessa biblioteca, é uma barreira que eu encontro, porque como que eu vou tratar com essa pessoa que não teve um mínimo de formação na área sobre técnicas biblioteconômicas para tratar e organizar aquele acervo? Então complica. Então se faz necessário que quando as prefeituras abrirem concurso público, destinar algumas vagas também para o profissional. Bibliotecários. Gorete, os espaços da biblioteca, governamentalmente, parece ser um espaço que não é legal de se manter, mas é uma visão, sabe? Distorcida da realidade. Pois é, é um espaço muito importante, é um espaço de base, de formação, de instrução, que vai tornar o cidadão do município capaz. Crítico. Olhe, a leitura, ela permeia, ela é interdisciplinar, ela permeia por diversas áreas do conhecimento. E quando se tem a leitura, quando se tem o conhecimento, a nossa mente é capaz de conseguir vertentes eu não consigo ir por esse lado, mas eu vou empreender. A economia da cidade vai crescer, né? O desenvolvimento social, olha, temos casos aí de violências domésticas, de violências com criança, que se a mãe, se o pai, se a criança de pequenininha foi instruída com conhecimentos, né, possíveis, como se defender. Ela não vai permitir que tanta violência se chegue a ela, e pode até chegar, né? Porque nós estamos aí passíveis de tudo. Mas saberá como agir. Saberá como agir e não vai permanecer tanto tempo com aquela situação. Porque há espaço que promove esse conhecimento a esse respeito. Biblioteca não é um espaço de livros permanentes, parados. Estão sempre em movimento. O livro fechado, né? É como um homem fechado. Não tem nada para dizer. Não tem para que pertencer. O livro ele tem que ser aberto. Então, são espaços que devem ser visitados, né, usufruídos. Eu digo sempre aqui para a Biblioteca Pública do Estado, para os alagoanos, é uma casa e a gente tem que fazer da biblioteca a nossa casa, com respeito, com cuidado, porque eu vou compartilhar com outras pessoas. Então, eu quero que a mesa se mantenha boa para que as outras pessoas que também vão àquele espaço consigam compartilhar, viver aquele momento. Ou seja, a biblioteca pública é um meio, um instrumento de conhecimento e que pode também promover o encontro de pessoas dentro dessa leitura, né? Sim, sim. Olha, na Biblioteca Pública temos um espaço agora novo, que é o Espaço Geek, tá? É um espaço para atrair os jovens, os adolescentes, com leituras mais contemporâneas. A gente classifica as estantes lá como leituras suaves, leituras picantes e os HQs, que são tão queridinhos dos jovens, né? Espaço para tarde de jogos de tabuleiro, então temos xadrez, baralho, dama,
dominó, Uno, né? Justamente para que eles possam estar indo para o espaço da biblioteca. É tirar isso da mente que biblioteca é um espaço de... É importante o silêncio, sim. Eu mesma só consigo me concentrar com o silêncio. Temos muito espaço na biblioteca, muito espaço, que aí você pode ir para ler com o silêncio. Mas também é um espaço de encontro, como você disse, é um espaço de equipe, é um espaço para construções de trabalhos, de ideias, de reuniões. Das famílias fazerem programação de irem à biblioteca, né? Porque leva as crianças, os adolescentes também têm espaço para essa discussão, para se inserir, para se tornar íntimo dos livros, né? Então, é uma oportunidade não só para a gente da terra, não é? Como quem nos visita também. Sim, com certeza. É uma biblioteca centenária, né? Um século e meio, né? E um pouquinho, que se torna um espaço que o alagoano não valoriza. E a gente entra na fala de tantos equipamentos culturais que temos, importante. Ia tocar sobre esse assunto já, porque chama a atenção esses equipamentos e eles, por exemplo, não terem funcionamento, abertura ao público nos finais de semana, que é quando as famílias, quando as pessoas têm o tempo de promover, não é, o seu passeio, o seu desenvolvimento, né, nessa área. É verdade, é realmente uma fragilidade desses equipamentos. Museus, a biblioteca pública também, eu como gestora, eu entendo perfeitamente que será importantíssimo abrir aos finais de semana, porque o horário, né, eu entendo que o horário é um horário comercial, um horário que muitas pessoas vão estar no trabalho, não podem trazer os seus filhos, e abrindo nos finais de semana a gente ganharia muito, tanto de visitantes, quanto de assiduidade de famílias com crianças, né? Maceió não é só mar e sol. Que é realmente, que é belíssimo, né? Nós temos aí uma capital que eu acho, eu ainda não encontrei nenhuma outra capital que tenha aí a beleza que Maceió tem. Aliás, litoral alagoano, não encontrei. Salvador não tem, desculpa aí. Fortaleza não tem, Alagoas tem. Mas a gente precisa olhar também para a questão cultural, que é diferente, minha gente. Nós temos só aqui, estamos agora no centro de Maceió, bem pertinho da biblioteca, uma rota de equipamentos culturais riquíssimos. Que muita gente diz, mas o museu só traz coisas antigas. E quem é você se não fosse a antiguidade? Quem é você se não fosse a sua história passada? As pessoas viajam e vão visitar museus em outros países e não conseguem visitar os existentes na sua cidade, né? Exatamente. Que é uma contradição. Sabe o que é que eu fiz? De valorização. Na minha programação pessoal, antes de eu ir para um outro estado, de eu ir para um outro lugar, eu preciso conhecer o meu estado. Então, eu estou conhecendo as rotas do meu estado, os cantinhos. Recentemente eu estive em Pão de Açúcar, realizando um encontro de gestores de bibliotecas e museus. E fui lá conhecer o Cristo. Olha, temos um Cristo em Pão de Açúcar, né? E aí vamos lá para o Rio de Janeiro conhecer o Cristo do Rio de Janeiro. Mas temos aqui lugares encantadores, com uma vista belíssima, bem pertinho do Rio São Francisco, minha gente. Que a gente precisa valorizar o nosso para depois valorizar os dos outros. Né? E ter como, digamos assim, fazer a relação do conhecimento, né? Entre a realidade dos nossos e dos outros. Sim, até para argumentar, né? Até para sermos cidadãos realmente presentes, juntamente no planejamento daqueles que a gente votou para estar governando para nós. Se a gente não tem conhecimento, se a gente não tem... Como que a gente vai chegar e questionar tal situação? Voltando à questão da falta de profissionais qualificados, bibliotecários, e na existência também, muitas vezes não há bibliotecas nem profissionais adequados para atuar nas bibliotecas. Seria oportuno
um encontro, digamos assim, da representação da Biblioteca Pública Estadual, a Secretaria, junto à AMA, Associação dos Municípios Alagoanos, para sensibilizar no sentido de incluir vagas para bibliotecários na realização de concurso público? Olha, você está dando uma ideia, assim, muito boa. Não havia pensado nessa parceria, né? Eu não sei até que ponto a AMA pode sensibilizar aos gestores municipais nessa questão. Não havia pensado nisso, mas seria um viés interessante de se trilhar. Porque realmente há uma necessidade extrema de profissionais nesses espaços. Para movimentar a cidade, né, envolver a população numa ação cultural. Exatamente. Bem, vamos chamar agora o nosso segundo e último intervalo. Estamos em 1 minuto de volta. Tá bom. Até já. Se tem algo que precisamos ficar de olho, é na segurança das nossas crianças e adolescentes. Violência sexual, uso de álcool e drogas, trabalho infantil, situação de rua e desaparecimento de crianças são exemplos do que precisamos prevenir e denunciar. Disque 100 e denuncie qualquer violação dos direitos das crianças e adolescentes. Baixe também o aplicativo Proteja Brasil no seu celular. Respeitar, proteger, garantir. Todos juntos pelos direitos das crianças e adolescentes. De volta para o último bloco do Frente a Frente, que hoje recebe a bibliotecária Mira Dantas, ela que é diretora-geral da Biblioteca Pública do Estado de Alagoas, a Biblioteca Graciliano Ramos, e nos fala sobre os projetos que estão em andamento e projetos futuros também. Mira, nos fale sobre esse projeto Clube da Leitura, o que vem a ser, como funciona. Parece que já existiu, já teve uma edição e parou por força da pandemia e tal, mas agora está de volta, né? Exatamente. O Clube de Leitura é um espaço, né, de juntar os leitores, né, os amantes da leitura no espaço da biblioteca. Tivemos a edição com inscrições. Olha, a gente teve muita procura, viu? Muita procura. E aí, por conta da pandemia, a gente deu continuidade online, né? Olha, o online facilita muito, mas não é a mesma coisa. Não, presencial se impõe. Não é a mesma coisa. E aí finalizamos a primeira parte do clube. Vamos estar esse mês divulgando, né, o retorno. O Clube de Leitura vai ser reformulado com ideias novas, com a mediação muito interessante da professora Érica Abreu, uma parceria da UNEAL com a Biblioteca Pública do Estado, e vamos estar trazendo um clube de leitura focado nos escritores alagoanos. Pois é, porque o perfil do projeto, segundo pesquisei, né, é definido por temáticas que abordam contemporaneidade, fantasia, romance, suspense policial e ficção científica. São segmentos que podem ser abertos para outras também possibilidades? Então, inicialmente o projeto do clube seguia essas linhas, né, de conhecimento, e poderia ir para, independente dos alagoanos, para outros escritores, né? Agora a gente está trazendo ela de forma mais segmentada, inicialmente, acabamos de falar dos equipamentos, mas do que adianta você estudar
né? Vamos dizer aqui que não está tão longe, né? Jorge Amado e não estudar Jorge de Lima. Exatamente. Então, vamos trazer o clube focado nos escritores alagoanos, inicialmente nos clássicos, né? E depois a gente vai abrindo, depois que a gente conhecer os da terra, a gente vai para outras terras. Mira, entre os segmentos, qual o mais procurado? Poesia, por exemplo. Está em alta ou não? Na biblioteca? Sim. É muito procurado romance. Romance. Poesia não tanto, mas romance. Mas muito procurado também o acervo de jornais antigos. Por incrível que pareça. Temos pesquisadores que vão todos os dias. Por quê? Mas como assim, Mira? Se são jornais antigos, não são notícias, né? Mas conta a nossa história, né? O jornal antigo, ele embasa construções científicas, e embasa também construções de defesa da advocacia em certas ocasiões, né? É necessário voltar o tempo para ver o que foi que aconteceu naquele determinado tempo, naquele determinado dia, o que se publicou ali, né? Que traz respaldo para uma defesa jurídica, né? Então, a gente consegue entender essa busca pelos jornais antigos dentro dessas necessidades dos usuários. O clube de leitura, ele está voltando, mas ele já existia de maneira assim, formal, de se reunir no dia certo, porque isso cria um vínculo, né? Vínculo, exatamente. Há essa preocupação? Sim, sim. Ele existia, né? E ele começou inicialmente, quando a gente teve a pandemia, deixa eu abrir aqui o jogo, tá? Quando a gente teve a pandemia, mesmo que quando a gente retornou, o pessoal ficou meio assim de estar, né, se encontrando pessoalmente. Temeroso, né? Então, fazíamos um encontro presencial, um outro online. Um presencial, um outro online. O presencial sempre na biblioteca, tá? Então, esse momento formal, ele acontecia e vai tornar a acontecer novamente. Pretendemos dar um início nesse retorno, uma forma mais... Vai vir muitos estudantes aí da UNEAL, muitos estudantes de outro lugar, para poder a gente dar uma encorpada nessa abertura. Convênios ou parcerias com as universidades, né? E com as faculdades também, têm sido viáveis? Sim, busco sempre. Agora estamos com a parceria com a UNEAL, né? Através da professora Érica Abreu. E com a UFAL, na área do curso de biblioteconomia, porque a biblioteca pública, que é a única biblioteca estadual, ela se torna um espaço de laboratório para o próprio curso da biblioteconomia, né? Ainda não temos nenhuma parceria firmada com o curso, né? Em algumas áreas que eu pretendo, somente na questão de estagiários. É possível fazer uma parceria público-privada? Sim, claro. É importante, não é? Parceria é muito importante, independente se é público-privado, né? Então, de repente, alguma empresa aí que trabalha até com GED, né? Que é gerenciamento de documentos digitais, queira fazer essa parceria, né, com a Biblioteca Pública do Estado, estamos abertos. E eu tenho um lema em mim, que as oportunidades, elas são sempre bem-vindas. E quando a gente sabe aproveitá-las, elas se tornam gigantes e é tanto para um quanto para o outro. Em relação à Cinemateca, porque a produção em Alagoas é surpreendente, né, e reconhecida nacionalmente. Como tem sido viabilizar? Olha, é um projeto que tem sofrido muito, né? A Cinemateca, inicialmente, a gente projetava para os estudantes de escolas quando vinham à biblioteca, quando vem, né? Porque a gente ainda recebe. Mas o tempo quando eles chegam na biblioteca é tão curto, a biblioteca é enorme, que termina não dando espaço para assistir curtas-metragens, longa-metragens produzidos pelos alagoanos. Então, a gente
colocou a Cinemateca para ser projetada todos o horário de almoço, né? Para justamente o comerciante daqui do centro comece a ver a biblioteca como um espaço de vou descansar, assistindo um filme, conhecendo uma produção alagoana. Né? E assim acontece. Pois é, porque a produção é elogiada nacionalmente, né? Sim, temos e muita. há um desconhecimento geral. E na era da informação digital se perde tanto, né, de conhecimento de nós mesmos, não é? Temos muitas produções alagoanas, muitas produções brasileiras, mas eu vou agora dizer assim, para além das alagoanas, as brasileiras, sim, eu não sei se você percebe isso, mas há realmente uma falta de crédito para a produção alagoana, né? Como se, não quero, né? Então as pessoas pagam para assistir as produções americanas, né? De uma forma assim surpreendente, enquanto as alagoanas, enquanto as brasileiras, elas são colocadas, deixadas de lado, né? E desdenhadas até não é boa, não gosto, né? Não atrai minha atenção. Eu acho que temos que rever isso, né? Que a gente está falando aqui de vários segmentos e partimos agora para a parte cinematográfica, mas o mesmo, se você observa, a gente tem essa mesma percepção para a visitação dos equipamentos culturais, né? É uma cultura, posso assim dizer, do alagoano de não valorizar o que lhe pertence, né? É uma questão de pertencimento mesmo. Exatamente. Então, se não pertence, ele não se sente, né? Ele não valoriza. Motivado a conhecer, né? Exatamente. Mas isso pode se reverter. Isso, as famílias, em primeiro lugar, têm responsabilidade sobre isso, Sim. Né? Essa condução. A célula da sociedade. Da sociedade. E, sobretudo, as escolas, por meio dos professores, né? Há disciplinas que podem viabilizar um debate sobre essas questões e tem que ser colocada na transversalidade mesmo da educação primária, eu diria. Né? Exatamente. De repente, começar. Colocando aí no projeto político-pedagógico essa visitação. Né, para além de ser espaços que tenham que ser visitados por turista, mas o aluno, desde a educação básica, comece aí, toda a escola ter, uma vez ao mês, esse momento de sair da sala de aula e levar eles para espaços de conhecimento de formas diferentes, né, para que eles possam absorver outras coisas. De sua formação, não é? Sim, claro. Exatamente. Mira, estamos nos 2 minutos finais do nosso programa, infelizmente. Mas eu gostaria ainda que você falasse sobre essa questão de uma atividade desenvolvida lá na biblioteca, que é o Papo de Mestre conversando sobre saúde, e datas comemorativas também. Como também levar o alagoano para esse conhecimento? O Papo de Mestre é um projeto lindo. Tem o objetivo de juntar os 2 mestres, o mestre acadêmico e o mestre popular, para debater um único assunto, né, com olhares diferentes. Esse mês de maio, nós vamos estar promovendo um Papo de Mestre, né? Aliás, retornando com o Papo de Mestre, e vamos estar tratando sobre a questão da mulher no trabalho. Né? 1º de maio, Dia do Trabalho, e a mulher no trabalho. Né? Temos aí várias demandas, vários debates, né, da questão da mulher no trabalho, e vamos estar trazendo essa temática para o Papo de Mestre desse mês. Bem, eu agradeço mais uma vez a sua participação aqui no Frente a Frente e reservo esse minuto final às suas considerações. Obrigada, Gorete. Quem agradece sou eu, quem agradece a Biblioteca Pública do Estado, e eu aproveito para convidar você, a sua família, para visitar esse espaço. Olha, quando a Biblioteca Pública realmente começar a fazer parte da sua vida, a gente consegue ganhar mais espaço em Alagoas e no Brasil.
porque é importante que ela se torne sua casa. É importante que você tenha propriedade de chegar e dizer, olha, essa mesa aqui está precisando disso, porque você está indo, porque você necessita daquilo, que as coisas ali estejam de acordo com a sua necessidade, funcionando bem. Se o alagoano não se apossar do espaço da biblioteca, pode vir a acontecer de repente ficar sem esse espaço, quem sabe? Creio eu que não. Tomara a Deus que não, e não tem nem, assim, eu tô só cogitando aqui algo, mas para lhe dar medo, mas para que você vá conhecer a biblioteca e comece a cuidar como se fosse sua também. É isso. Obrigada e até uma próxima oportunidade. Obrigada a você, Gorete. Obrigada a você também que nos assistiu e até o nosso próximo encontro. Aqui, frente a frente, também com você.